Olá, Grande Luiz Felipe, tudo bem? tudo bem? Como é que vai? Tudo ótimo. E você? Tudo certo, graças a Deus. Bom, primeiro quero te agradecer, Luiz, pelo privilégio de poder ouvir você sobre um tema que é a sua especialidade, né? Então, já antecipando aqui para todos os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a live, Luiz Felipe, para mim, é uma das maiores referências sobre naming rights de bens públicos, não só pela obra que ele possui, ele tem um livro específico sobre esse tema, mas ele tem estudado bastante esse assunto, tem já alguns trabalhos publicados além do livro, e é uma pessoa que eu admiro muito, é um procurador de Estado, é mestre em Direito pela UERJ, foi assessor no STF, e me honra quando tem lá disponibilidade na agenda, que eu sei que é concorrida, mas me honra sempre com a parceria também, nos cursos que eu tenho o prazer de coordenar. E aqui, mais uma vez, me honra com o seu tempo, que eu acho que a coisa mais valiosa que nós temos hoje é o tempo, ou uma das mais. Então, quero te agradecer, Luiz, e dizer para todos que a gente está aqui diante de uma das maiores especialidades sobre o assunto de naming rights. Muito obrigado aí pela aceitação desse convite. Em nome da Procuradoria, a gente agradece. Rafael, eu fico lisonjeado. Para mim já é uma honra enorme ter sido convidado, né, por você, pela PGM. É tudo junto, para mim já é uma honra enorme. Fui aluno do Rafael quando estudava para concurso, né? Já o tinha como referência naquela época, depois a admiração só aumentou. E a PGM é uma instituição magnífica, né? Todo mundo tem a PGM como referência aí, não só no estado, no âmbito dos municípios, mas também no estado do Rio e âmbito nacional, né? Tem vários expoentes do direito na PGM, só craque mesmo. O Rafael está organizando, inclusive, esse curso de licitações, né? Acho que foi o primeiro grande curso organizado da nova lei de licitações. Então, assim, para mim é uma honra enorme estar aqui e escutar essas palavras ainda me deixa até desconcertado, assim, nem sei se eu mereço tudo isso vindo de quem está vindo. Então queria deixar aqui, Merece sim, Luiz, merece sim. então queria deixar aqui registrada a minha profunda gratidão pelas palavras e também deixar registrada a minha admiração pelo Rafael e pela instituição, né? E eu não sei, eu posso começar já entrando no tema? Você... Claro, a casa é sua, Luiz, a casa é sua. Tá ótimo, então. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, como eu falei, né? É uma honra. Eu estou muito feliz de vocês estarem presentes. Como o Rafael disse, acho que o tempo hoje é o principal bem que a gente tem, né? A vida está muito corrida para todo mundo, para estudantes, para quem trabalha, para mães, pais, filhos, etc. Então, assim, é realmente muito importante para mim ver aí o público participando, interessado nesse tema, um tema que eu considero há alguns anos um tema muito importante, né? Eu comecei a estudar sobre esse tema lá em 2012, por aí, 2011, e agora o tema, já imaginando que no futuro seria um tema que iria ser bastante quente, né? Trazer bastante controvérsia, ser algo que receberia bastante atenção da administração pública. E agora, nos últimos anos, a gente tem visto realmente um aumento grande do número de vezes em que esse tema sai nas notícias de jornal, aparece no nosso dia a dia. Então, acho que... Opa, estou vendo aí Tayane entrando também. Um abraço, obrigado pela presença. Tayane vai fazer uma live comigo também, Luiz. Tayane vai fazer também. Oh, que ótimo. Então, estarei presente. Já fica aqui registrado o meu comparecimento. Grande amiga minha. Obrigado a todos pela presença, tá, pessoal? Então, assim, como eu estava dizendo, o tema vem ficando cada vez mais quente. Se vocês abrirem os jornais hoje, especificamente hoje, vocês verão que uma das primeiras notícias é que a Alerj aprovou ontem, em regime de urgência, uma lei alterando a denominação do Maracanã, né, do estádio do Maracanã, mantendo o nome do complexo, né, do Maracanãzinho e tal, como Maracanã, mas alterando o nome do estádio para estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Obrigado, Vanessa. Alterando, então, assim, isso, ontem o meu WhatsApp basicamente foi uma enxurrada de mensagens sobre isso, né?
eu diria que 99% das pessoas revoltadas com essa nomeação, com essa alteração da denominação, né, e revoltadas pelos mais diversos motivos. A gente vai explorar eles aqui conforme eu for falando. Então, acho que foi um ótimo momento para a gente fazer essa live, como havia comentado com o Rafael. Né? Hoje, o dia específico é um dia em que esse tema foi requentado. Né? Um tema que pode cair aí em prova de concurso de PGM, de PGE, está no dia a dia das instituições. Ontem mesmo eu recebi por e-mail um pedido lá da PGE, né, para analisar uma nota técnica que está sendo produzida para modificar a forma de gestão dos bens públicos no estado do Rio de Janeiro, né, prevendo vários instrumentos inovadores, pedindo para ver, inclusive, essa parte também da exploração de naming rights. Então, vocês vejam que é algo que realmente está na ordem do dia da administração pública, é algo que merece uma atenção qualificada. Então, feita essa exposição inicial, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Né? A primeira parte delas relacionada de uma forma mais abstrata, mais geral, à gestão do patrimônio público, que, na minha concepção, é uma forma da gente entender as premissas que levam às conclusões, que eu vou apresentar na segunda parte, que é de uma análise mais específica dos naming rights de bens públicos. E aí, eu deixo vocês à vontade, e o Rafael também, para me interromper quando julgarem pertinente, para fazer perguntas e tal, para a gente tentar debater aqui o que for possível, sempre lembrando daquela limitação de horário, né, do Instagram, que acho que é de 1 hora no máximo, né? Exato. Pois é, e depois a live cai, então não dá para prorrogar, né? Tem que tentar administrar o tempo aqui e tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Bom, primeiro passo, acho que a gente compreendeu o assunto, que foi o primeiro passo que me estimulou a estudar esse assunto, é a análise da nossa Constituição. Né? A gente pegar a Constituição, olhar e ver que ela confere uma infinidade de direitos, né? uma infinidade de obrigações para os entes públicos em função dos direitos fundamentais que foram consagrados, em função de direitos sociais, e, naturalmente, para que seja possível, né, se desincumbir desses deveres, a administração pública precisa de dinheiro. Não tem outra opção, ela precisa gerar receita para poder desempenhar os serviços públicos em quantidade e em qualidade. E aí, normalmente, o que se faz quando a administração pública precisa de dinheiro é aumentar a carga tributária, como a gente está cansado de saber. Né? Toda vez que está em crise, aumenta-se a carga tributária, busca-se soluções novas, e aí, enfim, vai se aumentando a arrecadação em detrimento das liberdades individuais, porque, afinal de contas, como a gente vai ver também já, essa não é uma solução, entre aspas, filosoficamente ideal, né, o aumento da carga tributária. Mas antes da gente chegar nesse ponto, tem um ponto que me parece mais importante, que é que mesmo o aumento da carga tributária tem uma limitação em si. Né? Você vai elevando a carga tributária e vai aumentando a arrecadação até um certo ponto. A partir desse ponto, o gráfico ele começa a virar uma curva descendente, não é mais uma reta ascendente. E por quê? Porque uma elevação muito grande da carga tributária enseja dois tipos de problema. Né? O primeiro deles está relacionado às pessoas desistirem de desempenhar aquela atividade. As pessoas falam assim, olha, eu até gostaria de desempenhar essa atividade, mas a carga tributária é tão alta que no final das contas meu lucro vai ser muito pequeno. Eu prefiro investir em outra área e com isso eu ter um lucro maior. Essa é uma possibilidade. E a segunda possibilidade é que quanto mais alta a carga tributária, maior a evasão fiscal. Né? As pessoas começam a atuar no mercado paralelo, começam a desempenhar atividades sem respeitar a legislação, sem recolher tributo, fazendo as coisas de forma escondida e tal. Então, assim, a arrecadação começa a descer. É só vocês pensarem que se a arrecadação fosse, se a tributação, a carga tributária fosse de 100% sobre determinada atividade, ninguém ia desempenhar porque tudo ia para o Estado. Né? Então, assim, não faz sentido. E qual seria, portanto, o ponto ótimo dessa carga tributária? Ele não existe, ele é dinâmico. Né? Costuma-se, nos artigos que costumam pesquisar sobre isso, os livros e tal, costuma-se dizer que normalmente em períodos de guerra a população costuma aceitar com maior facilidade uma carga tributária mais alta
né, porque é um período de crise, mas que mesmo assim não dura muito tempo esse tipo de situação. Já começa a haver insurgência na população e tal. E se vocês só pensarem na nossa realidade hoje, que não é uma realidade de guerra, né, pensarem em recolhimento do imposto de renda, que em boa parte dos casos é de 27,5%, e recolhimento da contribuição previdenciária, nos casos de servidores públicos de vários entes públicos do país, né, é de 14%. Então, só aí você já tem 41,5% de contribuição, né, tributária direta. E aqui a gente não está nem pensando em contribuição indireta, que está embutida em todos os produtos que a gente adquire, todos os serviços que a gente adquire, né? Então, se a gente for parar para fazer uma listinha rápida aqui de cabeça, a gente chega a quase 80% de carga tributária em relação às coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? No final das contas, sobra muito pouco dinheiro limpo, entre aspas, livre, no final do mês, para que a gente possa investir da maneira que a gente achar melhor, né? Investir com certa margem de liberdade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é preciso achar alternativas para a carga tributária. Não é possível ficar só dependendo disso. A gente precisa encontrar outras soluções. E uma dessas outras soluções, né, que a gente precisa encontrar e que eu acho que vale a pena pesquisar e dedicar atenção é a questão do patrimônio público, do imobiliário público, principalmente, mas não só do imobiliário público, né, de todo tipo de patrimônio material e imaterial que o poder público dispõe. E isso me chamou muita atenção, em especial quando eu trabalhei em algumas secretarias no estado do Rio de Janeiro, que a gente vê tanto secretarias como autarquias, empresas públicas, com um patrimônio imobiliário enormes e em completo desuso, né? Abandonados, terrenos invadidos, locais que não estão recebendo nenhuma utilidade. E se a gente parar para refletir de uma maneira mais filosófica até sobre esse tipo de coisa, não faz sentido o Estado, que é uma construção social voltada para prover as necessidades dos indivíduos, né? O Estado é basicamente um instrumento a ser utilizado em favor do indivíduo. Não faz sentido que o Estado acumule patrimônio sem utilização, né? Só faz sentido a gente atribuir patrimônio ao Estado se a gente pensar que esse patrimônio terá uma função social. Porque se o Estado é um instrumento para servir o indivíduo, é claro que o patrimônio que ele possui precisa ser utilizado nessa função, precisa ser empregado. Não pode ficar lá sendo acumulado e abandonado. Pois não. Luiz, só um parênteses rápido, eu vou muito nessa linha também, que você está explorando essa funcionalização do patrimônio público, né? E a crítica aos bens dominicais que ficam sem uso durante muito tempo. E aí tem essa tendência de você ou dar uma exploração econômica para o bem dominical, e se você não tiver nada a fazer com o bem dominical, não tiver outra saída, eventualmente alienação para fazer caixa. Mas realmente não faz sentido, né? Você ter um patrimônio público sem uma destinação pública, né? Sem utilidade, ali parado, digamos, né? Essa funcionalização é muito importante que você menciona, sem dúvida. Exatamente, eu concordo plenamente com o que você falou. No livro, né, que eu escrevi sobre o assunto, até aproveito para abordar um pouco mais essa questão, dessa distinção que se costuma fazer na doutrina clássica entre bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais, que eu acho que, na verdade, não é possível a gente falar, embora todo mundo fale, inclusive eu falo, né? Eu acho que não é possível, de maneira 100% técnica, a gente falar em bens dominicais ou bens de uso comum, porque no fim das contas essas são funções dos bens, mas um mesmo bem pode ter várias funções simultaneamente. E aí eu até aproveito o gancho do que eu estava falando para já chegar aí, que era até o próximo item aqui que eu tinha preparado para falar, que é a ideia de você ter múltiplas afetações nos bens, né? Então, assim, às vezes, quando a gente pega o Código Civil, pega a legislação administrativa, a gente vai ver o que é bem de uso comum do povo, o que é bem de uso especial, a gente não encontra nenhuma definição. A legislação, né, o legislador, ele cometeu algo que normalmente é considerado ruim na doutrina, que foi tentar definir por exemplos, né? Ele não diz exatamente o que é aquilo, ele fala assim, como as praias, os rios, as estradas e tal. Mas aí... o artigo 99 do Código Civil, exatamente.
E aí, se você começa a pensar um pouco mais de reflexão sobre isso, você vê que o mesmo bem pode ter diversas funções, né? Então, assim, pegar o exemplo de praia para falar aqui rapidamente, já aproveitando uma história que era de exploração do patrimônio público em geral. Há não muito tempo, talvez Rafael se lembre, teve um caso que ganhou bastante repercussão no município do Rio de Janeiro, que foi uma praia que é fechada para atividades militares, para manobras militares, treinamento militar e tal, então o público não pode acessar. Se a gente fosse seguir a linha tradicional de falar assim, praia é bem público de uso comum do povo, a gente já se depararia com um obstáculo conceitual aí, porque como é que pode ser um bem de uso comum do povo se o povo não pode entrar e usar a praia? Então já dá para ver que só aí essa classificação já tem alguma coisa estranha. Então, se a gente fosse seguir essa classificação tradicional, a gente diria assim, então esse é um bem de uso especial. Por quê? Porque está sendo destinado à utilização das Forças Armadas e, portanto, da administração pública. Mas, em um dado momento, a administração pública resolveu fazer diferente, falar assim, olha, vamos conceder acho que uma concessão de uso, se eu não me engano, para um grupo de empresários para eles montarem um bar aqui, uma boate, fazerem shows, um negócio assim de luxo, nos finais de semana, com festa e tal. E aí quem quiser, enfim, utilizar, vem. Só que os ingressos eram caríssimos, né? E aí boa parte da população acabou ficando alijada dessa frequência e apenas uma parte da população, que é a parte que tinha mais disponibilidade econômica, conseguia frequentar esse tipo de evento. E aí se vocês pararem para pensar novamente, vocês pensam assim, se é um bem de uso especial, como é que pode estar sendo concedida uma autorização, uma permissão, uma concessão e sendo cobrado um dinheiro por isso? Né? A gente já vê aí que neste momento, neste recorte fotográfico que eu estou fazendo desse exemplo, a gente já tinha uma múltipla afetação desse bem. Ele tinha tanto uma utilização especial para a administração pública, como uma utilização dominical, que era a de reverter a utilização em receitas para o ente público. Isso gerou uma série de confusões, né? Uma mobilização social, muita gente indignada, falando que a praia era para todos e tal, que você não podia restringir o acesso à praia só para alguns e tal. E aí o que me chamou a atenção na época em que isso saiu foi que assim, não havia mobilização social antes de haver essa abertura para fazerem as festas lá. E ainda assim a praia era fechada. Então ninguém questionava assim, a praia é de todos e eu não estou podendo usar, então tem que acabar com isso. Ninguém questionava. Por quê? A gente não tem como saber, mas eu suponho que é porque todo mundo comprava a ideia de não, está fechada, mas tem uma razão. A razão é que está sendo utilizada de forma exclusiva pela administração pública. Né? E a partir do momento em que parte da população começou a sentir, não está mais fechada para todo mundo, agora está fechada só para alguns, começou a haver essa mobilização e essa indignação, o que demonstra que a gestão do patrimônio público é algo bastante complexo, né? Não envolve apenas uma esfera, uma análise econômica, né? Uma análise de economicidade do que você fará com o bem. Envolve também uma análise moral do que você fará com o bem, uma análise social do que você fará com o bem, porque depende muito do que a cultura local, do que a comunidade na qual aquele bem está inserido pensa a respeito do espaço público, da exploração do patrimônio público, depende de uma série de coisas. Né? Eu lembro que quando no Estado, por volta de 2013, mais ou menos a época que eu estava indo para a Secretaria de Transporte, quando o Estado decidiu assim, decidiu sem implementar formalmente, né? Mas antes, né, naquele momento em que falou assim, vamos fazer dessa forma. E aí resolveu fazer a concessão de naming rights de estações de metrô. Houve um início de mobilização ali naquele momento, de gente falando que era absurdo, que estava privatizando o espaço público e tal. E aí, na época, o governador, para não se indispor com a sociedade, com aqueles grupos que estavam começando a se insurgir, disse que voltou atrás e aí falou que não, que nunca teve nada e tal, e, portanto, que aquilo ali não passou de uma especulação a respeito da possibilidade de se implementar a concessão de naming rights naquela época. Isso tem aí pouco menos de 8 anos.
né? Então vocês vejam que ali teve uma mobilização. E aquilo me chamou muita atenção, eu já estava começando a estudar sobre o assunto, né? Me chamou muita atenção, por que todo mundo se indignou com a possibilidade, todo mundo não, né? Um grupo organizado se indignou com a possibilidade de se alienar uma fração tão pequena do espaço público, né? Que seria a utilização de um nome de um bem público, se isso se reverteria em, vamos dizer, uma modicidade tarifária, né? Fazer com que a tarifa ficasse mais barata para todo mundo, ou no aumento da qualidade do serviço público metroviário, né? O que aquilo ali afetaria individualmente cada pessoa, né? E, se você pensar em termos negativos, eu acho que individualmente ninguém sofreria nenhum tipo de piora na prestação do serviço público. Na verdade, só haveria melhora, porque ou a tarifa ia ficar mais barata, ou o serviço ia ter mais qualidade, porque, afinal de contas, estaria inserido dentro de uma ideia de concessão de serviço público, né? Aí a alienação de naming rights seria um negócio acessório a essa concessão de um serviço de transporte, um modal de transporte. Agora, se você pensar num âmbito coletivo, aí sim, aí você entra naquela questão cultural que eu mencionei, que é preciso avaliar a questão da cultura local, a questão da filosofia de cada um, né? Da ideologia de cada um. A sociedade é composta por pessoas com múltiplas posições, né? Múltiplos entendimentos. Então, assim, é impossível agradar a todos. Gerir um ente público faz parte disso, de acomodar, né, da melhor forma possível os entendimentos divergentes que existem a respeito do que é bom na vida e na sociedade, né? Então, assim, aquilo naquele momento chamou muito a minha atenção. E agora, né, recentemente, a gente viu aí que o Estado novamente, né, a concessionária estatal do serviço metroviário resolveu alterar o nome da estação de metrô de Botafogo, né, para o nome de uma empresa, para isso gerar receitas, ou seja, fez um negócio ali de naming rights, né? Eu não participei do negócio, então não sei como ele funcionou, eu não estou lotado na Secretaria de Transporte, né? Então não sei os detalhes, mas na minha percepção, evidentemente, se está havendo ali um negócio de exploração de naming rights naquela estação, é evidente que isso tem que se reverter em algum percentual, um percentual razoável, né, em receita para o Estado concedente, de maneira a, por sua vez, né, num segundo momento, reverter em proveito para o usuário do serviço público. Porque, afinal de contas, esse é o objetivo, né? O objetivo da arrecadação dentro de uma concessão, de uma receita acessória, uma receita alternativa, né, acessória, ele ser revertido para a modicidade tarifária ou para a qualidade do serviço que está sendo prestado. Luiz, só um parênteses. Eu quando viajo, por exemplo, né, enfim, quando visitei os Estados Unidos algumas vezes e fiz meu pós-doutorado lá fora, o Vice Scholar, é super comum lá a gente encontrar arenas esportivas com naming rights, né? Você conhece a arena esportiva pelo nome de uma marca, de uma empresa que explora naming rights ali. Então acho que lá não sei o que você achou na sua pesquisa, quer dizer, parece que é muito frequente nos Estados Unidos, tem alguns estádios na Alemanha que tem naming rights famosos, do bairro de Munique, etc. E no Brasil, muitas arenas esportivas começaram também a pensar em naming rights. Mas, realmente, no âmbito do poder público, quando a infraestrutura pública sempre tem essa questão que você levanta, né? Por que você vai atribuir o nome dessa empresa para esse bem público? Não, mas olha, a gente abre a impessoalidade, a gente abre a possibilidade para outras empresas atribuírem também seu nome. Como é que se dá isso na prática, Luiz? Assim, quando envolve um bem público, primeiro, precisa fazer um processo seletivo aberto, porque eventualmente tem uma conversa com uma empresa específica e outras empresas não têm ainda noção ou não têm o conhecimento de que podem também concorrer para vencer aquela contratação de naming rights e atribuição do seu nome, da sua marca naquele bem. Um outro ponto haver algum limite para isso? Então, por exemplo, enfim, uma empresa que tem uma acusação de fraude ou uma condenação, uma declaração de inidoneidade, uma empresa dessa poderia ter o seu nome atribuído a um bem público? A questão de pessoa física, que é a discussão que você levantou no início do Maracanã, agora
do Pelé e pessoa física viva, né? Acho que o âmbito federal tem vedação para se atribuir, se dar nomes a bens públicos de pessoas físicas vivas. Eu não sei se isso aqui no estado do Rio de Janeiro se tem alguma vedação. Esses limites todos, né, que se colocam para bens públicos, que talvez não se coloquem de maneira peremptória para estruturas privadas, para bens privados em que você tem naming rights. Como é que se dá isso? Talvez seja essas dificuldades também talvez justifiquem uma não efetivação do naming rights ainda, ou o desconhecimento mesmo de naming rights por parte de muitos gestores é uma justificativa para não efetivação com mais intensidade de naming rights no âmbito da infraestrutura pública. O que você tem aí na sua pesquisa, nos seus livros, o que você pensa a respeito dessas questões? Suas perguntas são excelentes e as respostas a elas vão estar espalhadas ao longo do resto da exposição que eu vou fazer a partir de agora. Vou até já, então, avançar, sair um pouco da questão geral da gestão do patrimônio público para entrar especificamente na questão dos naming rights, começando pela percepção que você teve, que é uma percepção muito correta e real, de que em alguns países, né, que já adotam essa prática há mais tempo, há muito tempo até, né, Estados Unidos, Canadá, principalmente, é muito, mas muito comum você ter todo tipo, e aqui eu não coloco só arenas esportivas, começou talvez em arenas esportivas, mas não só arenas esportivas, a gente tem todo tipo de bem público sendo nomeado através da concessão de naming rights, né? Muitas dessas arenas esportivas são privadas, então a gente não entra tanto na discussão que eu estava trazendo agora, daquela questão do espaço público, da cultura local, da ideologia e tal, mas também envolvem arenas públicas. E isso se tornou tão frequente, tão comum, que boa parte, assim, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu lembro, eu não vou chutar um percentual, mas das cidades que eu procurei, assim, quase todas as maiores, e até mesmo cidades médias, pequenas, tinham políticas de concessão de naming rights, que era basicamente o seguinte: olha, estabelecia lá um estatuto com algumas cláusulas básicas do tipo, o que pode, o que não pode. Tais bens aqui nessa cidade estão fora do mercado, digamos assim, não podem ser objeto de concessão de naming rights. Outros bens, assim, assado, podem, desde que o nome não envolva esse tipo de assunto ou esse tipo de empresa, ou alguma coisa do tipo. E aí, os próprios órgãos da administração pública, nesses países, né, se incumbem de fazer como se fosse um mercado mesmo, um credenciamento, para trazer uma ideia mais próxima do que a gente tem aqui. Então, eles colocam preços nos locais que eles vão colocar à disposição dessa concessão, desse instrumento, né? E aí fala assim, olha, quer nomear um ginásio aqui dentro desse complexo esportivo? Vai custar tanto. Você quer nomear uma ala desse hospital aqui? Vai custar tanto. Quer nomear o prédio inteiro dessa universidade? Vai custar tanto. Quer nomear o banco desse banco da praça da universidade? Vai custar tanto. E aí aquele negócio, a pessoa entra no site, ela tem lá Naming Opportunities, ela clica no link e lá já tem do lado assim, a foto do lugar e o preço do lado. A pessoa quer comprar, ela vai lá e compra, resolve ali na hora com facilidade. Então você vê que é um jeito muito fácil, né, de arrecadar. E a gente no Brasil tem um ordenamento jurídico que é muito diferente, né? A gente tem um ordenamento jurídico que tem uma série de restrições. Eu aqui nem vou me aventurar na nova lei de licitações, porque eu não tive tempo de me dedicar a ela ainda, né? Eu tô acompanhando aí bem vagarosamente o que o pessoal tem falado sobre ela, mas pelo menos na sistemática que a gente ainda tem hoje, porque afinal de contas a 8666 ainda está valendo, na sistemática que a gente ainda tem hoje, é um sistema que tem uma burocracia muito grande, que tem uma dificuldade muito grande para você ter agilidade para fazer as coisas. Então, assim, a gente vai chegar mais nesse ponto da burocracia quando falar do aspecto procedimental, mas o que eu quis quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto foi justamente ver o que dava para a gente trazer da experiência de lá de fora para aqui para o Brasil
e como ela poderia ser internalizada, ou seja, em que pontos do ordenamento jurídico brasileiro ela iria esbarrar, né? Ia falar assim, não dá para a gente simplesmente importar e dizer assim, agora pode usar. Ia dar um monte de problema, ia ter judicialização excessiva e tal. Então, assim, vamos tentar estabelecer parâmetros aqui do que pode, do que não pode, para a gente tentar viabilizar o instrumento em si. Porque se a gente começa com o pé esquerdo, digamos assim, as chances de ninguém querer mais levar isso adiante seriam muito grandes e, naturalmente, seria, na minha percepção, uma perda de oportunidade, porque eu acho que essa é realmente a oportunidade de a gente aumentar bastante a arrecadação dos entes públicos. Então, para a gente poder avançar, eu acho que é importante a gente definir assim, qual é a importância de um nome, né? Poder entender assim, por que uma empresa iria querer comprar um nome, né? O que você está falando, muita gente, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, fala assim, mas quem vai querer dar dinheiro para botar um nome em algum lugar? Assim, e eu comecei a conversar sobre esse assunto, como eu disse, tem 8 anos, né? E isso já é feito há 200 anos nos Estados Unidos, quase, sei lá, 100 e poucos anos no Canadá, em Dubai, como até a Natália Brasil citou aí no nosso chat. Boa parte da linha metroviária foi expandida com recursos de naming rights. Então, assim, isso já é feito há muito tempo. E aí muita gente perguntava assim, quem vai se interessar em botar um nome nesse troço e pagar um dinheiro? Bom, existem várias razões pelas quais uma pessoa pode se interessar por um nome, né? E eu acho que o exemplo que eu dei quando a gente estava começando essa exposição, que eu falei que a notícia mais quente do dia de hoje era que a Alerj aprovou essa lei ontem mudando o nome do Maracanã, é que estava todo mundo revoltado ontem, né? Muita gente revoltada, porque a lei foi feita seguiu um procedimento de regime de urgência. Então muita gente fala assim, qual é a urgência de você alterar o nome de um estádio que está lá há mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Outras pessoas falando assim, por que o nome do Pelé? Por que tirar o nome do Mário Filho, né? Jornalista Mário Filho, que foi um grande incentivador, um grande estimulador, uma pessoa que teve uma participação muito grande na construção do estádio, né? Na decisão administrativa de se construir o estádio tal como ele foi construído, onde ele foi construído, do jeito que foi, né? Construído para a Copa do Mundo e tal. Então, assim, por que tirar o nome dele e colocar o nome do Pelé? Inclusive, se já existe um estádio com o nome do Pelé no Brasil, né? E aí outras pessoas falando, por que nomear com o nome do Pelé? Tudo bem, assim, todo mundo reconhecendo que o Pelé é um ídolo nacional, o maior jogador de futebol de todos os tempos, mundialmente conhecido, mas a questão não é essa, a questão é falando assim, por que colocar o nome dele neste bem específico? E aí muita gente fala assim, por que não colocar o nome de um jogador que se notabilizou por jogar futebol dentro do estado do Rio de Janeiro? E não no estado de São Paulo, por exemplo? Porque, por exemplo, nem o estádio do Santos tem o nome do Pelé. Então, por que o estádio do estado do Rio de Janeiro terá o nome do Pelé? Né? Muita gente questionando esse tipo de coisa. E outras pessoas falando, como até Rafael já antecipou aí, da questão, mas pode botar nome de pessoa viva no estádio? Ele está vivo ainda e tal. Essa não seria a primeira vez, né? A gente já teve até o estádio municipal, né, do Engenhão. Ele, não sei qual é o nome dele atual, mas ele começou com uma nomeação de nome de pessoa viva, né? Não sei se acho que essa nomeação já foi alterada, né? Era Estádio Olímpico João Avelange, se eu não me engano, na época, e acho que depois a denominação dele veio a ser modificada, mas na época o João Avelange era vivo. Então, assim, isso já aconteceu e isso gera um pouco de questionamento, sim. E na notícia que saiu, numa das notícias que eu vi que saiu, inclusive o deputado que deu início ao projeto de lei da alteração do nome, ele mencionava que era importante colocar nome de pessoa viva no bem, justamente para dar uma maior importância e não sei o que lá. E assim, quando a gente que está acostumado a ler manual de direito administrativo e tal, vai ler sobre isso, a gente vê exatamente o contrário sendo dito, né? A gente normalmente vê assim, olha, colocar nome de pessoa viva em bem e tal viola o princípio da impessoalidade, é propaganda, é publicidade indevida e tal. Então, assim, eu não vou nem tanto num extremo nem no outro, tá?
eu já vou chegar lá também. Vou só completar, segura esse pensamento que eu vou só completar. Lembrando que Pelé não é uma pessoa, Pelé é um ET, um extraterrestre, que é o maior jogador da história. Eu acho que, eu não sei se é o Coutinho, tem um ex-jogador do Santos que diz, que foi um craque também, e aí perguntam para ele quem foi o melhor jogador, e ele não fala o Pelé. E aí o repórter pergunta, mas por que você não considera o Pelé o melhor do mundo? Todo mundo considera, a maioria pelo menos, tirando os argentinos. Aí ele responde, não, porque o Pelé não é um ser humano, eu só estou falando de seres humanos, o Pelé é um ET, o Pelé está em outro nível. Exatamente. Mas realmente tem essa polêmica enorme, né? Tanto pelos números como pela história, a gente pode até assim, encontrar, eu não duvido que tenha, fora do Brasil, estádios com o nome dele. É bem provável, então, tamanha relevância que ele tem não só para o país, mas para o mundo, né? Sim. Esportivo. Um cara totalmente fora de série. O grande questionamento que começou a surgir é por que neste bem específico? Exato, exatamente. Porque no Maracanã, ninguém está questionando a pessoa. Tá questionando o nome, a pessoa Pelé. A vinculação a este bem especificamente, né? E aí, enfim, isso demonstra o quanto as pessoas dão, sim, importância a nomes, né? A gente tem aí a questão também do nome transmitir informações a respeito da pessoa que é nomeada, ou daquilo que é nomeado, né? Até mesmo de quem nomeou. Então tem um exemplo que é muito interessante que eu encontrei na minha pesquisa, que foi lá em Belo Horizonte, que o zoológico é uma autarquia municipal, se eu não me engano. O zoológico iam nascer alguns filhotes de gorila, acho que era gorila, se eu não me engano. Tô buscando aqui nas minhas anotações, acho que era gorila. Iriam nascer 3 filhotes de gorila, e aí a autarquia resolveu fazer uma pesquisa com o público para que o público escolhesse os nomes dos filhotes, né? E aí deu algumas opções para o público votar, e os nomes mais votados seriam aqueles atribuídos. Qual era o objetivo ali? Trazer o público para junto do zoológico, estimular a publicidade do zoológico, o pessoal começar a visitar mais e tal. O Ministério Público entrou com não sei se foi uma representação, se fez uma recomendação, mandando, orientando que a autarquia não persistisse naquela política que estava sendo implementada, porque considerou que ela era racista e ofensiva, porque todos os nomes remetiam à matriz africana. E aí, na leitura que o Ministério Público fez daquilo ali, ele entendeu que aquilo ali seria uma forma de você reforçar estereótipos, de você gerar um tipo de cisão social, cisão racial, étnica na sociedade e tal. E aí a Procuradoria do município de Belo Horizonte partiu de premissa completamente diversa. Falou assim, olha, não tem nada a ver com racismo, com cisão social, com nada disso. A ideia aqui é o seguinte, demonstrar as origens da espécie. De onde vem essa espécie? Ela é brasileira originariamente? Não, ela vem da África. Então, assim, a gente está tentando colocar nomes africanos justamente para que o público possa conhecer mais a respeito do histórico da espécie, possa participar mais desse tipo de coisa. Então, assim, às vezes esse tipo de percepção também está muito nos olhos de quem vê, né? Não na coisa de quem está fazendo a política, de quem está implementando a política, e até mesmo por isso é bom a gente ter opinião de todos os lados para tentar evitar qualquer tipo de sensação que alguém possa ter de incômodo ou de indefinição. Então, no fim das contas, acho que, se eu não me engano, a PGM orientou a administração municipal a seguir dessa maneira e, enfim, foi feito e acabou sendo feito realmente dessa maneira. Um outro exemplo, os nomes podem exprimir características positivas ou negativas a respeito das pessoas, né? Eu lembro de ter visto uma história de um cara que teve 2 filhos gêmeos e aí chamou o que nasceu primeiro de winner e o outro de loser, né? E aí, assim, como isso influenciaria na vida dos dois? Porque um vai ser apresentado para a sociedade sempre como loser e o outro como winner, né? E aí se isso repercutiria, né? E até engraçado que mostra depois e mostra que o winner teve uma vida muito mais acidentada do que o loser. O loser acabou tendo muito mais sucesso do que o winner ao longo da vida. Eu achei esse exemplo interessante assim, na época. Enfim, vários motivos pelos quais nomes são importantes. E aí quando a gente pensa em nomes ligados ao espaço público,
eles têm algumas importâncias específicas, né? Em primeiro lugar, a questão da exposição, que é muito maior quando você está lidando com espaço público, não com espaço privado, né? Só você pensar, uma estação de metrô, quantas milhares de pessoas passam por uma estação de metrô todos os dias, e, portanto, quantas milhares de pessoas verão aquela publicidade, né? Verão aquele comunicado de mensagem que está sendo implementado ali dentro, o nome do prédio, toda vez que for referido em alguma notícia de jornal, alguma notícia de revista e tal. Então, assim, existe uma exposição muito maior, né? Além disso, existe uma certa ressignificação do nome quando ele está atribuído ao espaço público, né? O espaço público tem alguns valores inerentes à ideia de comunidade, de sociedade, de solidariedade, coisas que envolvem, enfim, um projeto comum de vida daquela comunidade. E muitas vezes o que a empresa deseja, né, o que ela quer, é justamente se inserir nessa aura, digamos assim, do espaço público. De dizer assim, ó, eu não sou uma empresa que pensa apenas no lucro, eu, na verdade, faço parte da comunidade, eu gosto de contribuir para o desenvolvimento dessa comunidade, eu também sou da comunidade, então isso tem muito a ver com a ressignificação do nome, né? E no caso de pessoas físicas, que é muito comum, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, como eu disse, na China, nesses lugares, tem muito a ver também com o aumento do status, né, de pessoas que querem, enfim, aparecer. Então, o cara quer mostrar, por exemplo, que ele é bem sucedido, então ele vai lá e compra um prédio imponente, público, alguma coisa do tipo, para, enfim, estabelecer o nome dele como uma marca e tal. Tem muito disso, né? Eu até coloquei isso no livro também, mas eu costumo brincar porque, assim, ao longo das minhas pesquisas, né, eu fui tendo conversas com muitos órgãos públicos, conversei com o Comitê Olímpico Internacional na época da Olimpíada, com muita gente, e aí várias dessas pessoas se interessaram até mesmo por comprar, né, naming rights de locais, enfim, de universidades, de lugares que eles já tinham trabalhado e tal. E aí a grande questão que eles levantavam muitas vezes era, pô, eu não posso simplesmente dar o dinheiro e para ajudar e aí colocarem meu nomezinho lá e tal. Eu falava assim, olha, são duas coisas diferentes. Se você quer ajudar, ponto, basta fazer uma doação. Aí você pode ajudar, o seu dinheiro vai para lá, já vai ajudar e pronto. Agora, se você quer ajudar e colocar seu nome, aí tem um outro fator aí. Não é só ajudar, é ajudar e ter um pouquinho de exposição também, né? Então, assim, isso envolve um outro tipo de coisa. E eu acho que isso, como eu vou chegar daqui a pouquinho, faz toda a diferença na questão da gente definir o que o Rafael perguntou há alguns minutos sobre a questão do procedimento seletivo, como é que poderia se dar e tal. Até nessa linha aqui, desculpa, Luiz, na linha que a Isabela aqui levanta, é como evitar essa eventual mercantilização do espaço público, né, com pessoas, por exemplo, que têm muito dinheiro, pessoas físicas especialmente lá, pagando para botar o seu nome em tudo que é lugar, a cidade basicamente vai se chamar o nome da pessoa no final, ou empresas que acabam dando seus nomes em vários bens e não dão espaço para outras empresas de menor porte. Enfim, como é que a gente poderia tentar evitar situações como essas e outras situações, né, como uma espécie de monopolização, o abuso de poder econômico na concessão de naming rights? Eu acho que a pergunta da Isabela é extremamente pertinente, né, muito inteligente, e eu acho que com o desenvolvimento de um mercado de naming rights, aqui a gente está num momento muito incipiente ainda, mas com o desenvolvimento de um mercado, esse não será um problema. Pelo seguinte, existem bens das mais diversas naturezas, das mais diversas abrangências de exposição, né? Então, assim, das mais diversas, naturalmente, diferenças de valor para oportunidades de nomeação. Então, é muito improvável haver, né, a gente vê lá fora isso acontecer, é muito improvável haver um monopólio, digamos, ou um abuso de poder econômico em que não sobre oportunidades para empresas menores, etc. É muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Justamente porque o patrimônio público é muito grande, o espaço público é muito grande, as oportunidades são enormes. O que a gente tem aí é uma variação de preços que envolve, naturalmente, o grau de
resultado econômico, resultado de exposição, de retribuição que aquela empresa está esperando daquele bem. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, as poucas coisas que eu vi escritas assim no Brasil falavam uma coisa que me chamou a atenção na hora. Assim. Falava assim, olha, não pode conceder naming rights de bens de uso comum do povo, nem de bens de uso especial, só de bens dominicais. Eu vi em 1 ou 2 textos isso escrito. Isso me chamou a atenção na hora, porque isso é algo que me parece pertinente quando a gente está escrevendo de uma maneira absolutamente teórica. Mas quando a gente vai ver na prática, se a gente restringir dessa maneira, você esquece, não precisa nem pensar em implementar os naming rights no Brasil. Porque o que é o bem dominical? É o bem, para muita gente, que não está recebendo utilidade nenhuma. Então quem é que vai querer pagar ainda mais uma quantia alta para nomear um bem que não tem utilidade nenhuma, que não está sendo colocada para nenhuma função? Os naming rights existem justamente para os outros bens, para os bens de uso comum do povo e para os bens de uso especial, porque são esses que vão gerar receita. Nos bens, isso se a gente seguir aquela classificação tradicional que eu estou mencionando, né? Para a gente dar uma função dominical a um bem desses, que é de reverter em dinheiro, de gerar receita, tem que ser um bem que tem exposição, que tem utilidade, que as pessoas frequentem, sobre o qual as pessoas falem. Então, é claro que isso, em alguma medida, envolve uma mercantilização do espaço público. É claro que isso envolve. Agora, a questão é em que grau é aceitável uma mercantilização do espaço público, porque ele é mercantilizado o tempo todo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se você pegar e for estudar administração pública, você vai ver autorizações de uso, permissões de uso sendo concedidas o tempo todo, né? E muitas vezes, assim, em troca de quê? De ingressos, sei lá, não sei quantos ingressos por mês, não sei, ou então um valor completamente ínfimo, assim, só para dizer que não foi de graça e tal. Então, assim, isso já existe. E o Código Civil permite cobranças pelo uso do bem público de uso comum do povo, inclusive. Exatamente. O Código Civil expressamente fala que é permitida a receita. E aí a gente pode pensar em receita não só para viabilizar a gestão do bem, a manutenção do bem, mas também para viabilizar um incremento da receita, que permita que não seja necessário aumentar a carga tributária. Então, assim, a mercantilização do espaço público é um argumento que eu vejo sendo utilizado muitas vezes de maneira ideológica, né? Porque não é feito o adequado estudo, a adequada análise para visualizar que, isso já acontece com muita frequência, e 2, que é preciso, naturalmente, haver limites. Você conceder naming rights não significa que você vai mercantilizar excessivamente. É para isso justamente que a busca é por estabelecer parâmetros concretos que permitam fazer isso de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro em vigor, né? Então, assim, avançando aqui, a gente, para aquela questão da pessoa viva que eu estava falando, a gente tem a questão das competências, né? Competência administrativa e legislativa. Na competência administrativa, né, cada ente possui seu próprio patrimônio, então é ele que vai gerir ali, que vai definir quais bens vão estar de acordo com a possibilidade de celebrar a concessão de naming rights, e também vai estabelecer os preços, vai fazer os estudos econômicos pertinentes. E com relação à competência legislativa, na minha percepção, cada ente público tem a possibilidade de legislar a respeito do que ele entende necessário ter ali como parâmetro da concessão de naming rights, né? Tal como é feito lá fora. Não me parece que esteja em nenhum dos dispositivos constitucionais que estipula a competência da União para fixar normas gerais. É claro que em alguns momentos você vai ter pontos de contato aí, né? Se, por exemplo, um Estado resolver, a pretexto de legislar sobre naming rights, começar a falar alguma coisa sobre normas gerais de licitação, ele vai esbarrar a competência da União para legislar. Então isso vai acabar, evidentemente, sendo inconstitucional, essa lei. Então, desde que ele esteja legislando especificamente sobre um tipo de negócio administrativo, eu não vejo obstáculo para que a competência seja dada a cada ente público que possua esse patrimônio a ser negociado, tá? Não é à toa que temos a lei aí 6454/77 da União, e que ela não pretende ser uma lei nacional. Ela própria se coloca como uma lei federal, aplicável apenas na esfera federal, e ela proíbe lá na esfera federal a atribuição de nome de pessoa viva ou que se tenha notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, né? Então, assim, daí surgiria o primeiro questionamento. Pode nome de pessoa viva? Se tem uma lei federal dizendo que não?
E aí, se você partir da premissa que eu parto, que é que a competência é de cada ente, o fato de haver uma lei federal não impede que estados e municípios coloquem, né, legislem, inclusive, permitindo a utilização de nomes de pessoa viva, já que essa restrição se aplica exclusivamente ao âmbito federal. Né? E aí a gente, enfim, tem o questionamento, mas por que não pessoa viva? Não violaria a questão do princípio da impessoalidade e tal? Você poderia colocar só pessoas, não deveria colocar só pessoas mortas? Eu acho o seguinte, eu entendo o seguinte, particularmente. Eu acho que dizer que não pode colocar nome de pessoa viva é uma restrição que falha em dois aspectos. Primeiro que ela busca uma proteção falha em dois aspectos. Seria uma proteção insuficiente. Por quê? Porque, quando você coloca o nome de uma pessoa morta, o fato de a pessoa já ter falecido não impede uma eventual violação à impessoalidade. Especialmente quando se tratar, por exemplo, de nome de família. Né? A gente tem muito isso em municípios pequenos, né? Muitas vezes em estados, em municípios do sertão e tal, que a gente tem uma família que domina a cidade politicamente, e aí você vai dizer assim, não, vou colocar o nome do fulano que faleceu agora, porque ele já morreu. Mas que diferença isso vai fazer se toda a família dele tem o mesmo nome, tem o mesmo sobrenome, e está habitando ali e está recebendo a influência daquele nome? Então, o fato da pessoa estar viva ou morta não fez a menor diferença nesse caso, por exemplo. E se a gente for mais adiante, pensar em pessoas jurídicas que todo mundo aceita com tranquilidade, a pessoa jurídica tem muito mais poder econômico, portanto, muito mais poder para corromper a administração e violar uma eventual impessoalidade do que uma pessoa física. Né? A gente tem ela tem muito mais recursos do que uma pessoa física. Então, se a gente vai estabelecer uma restrição à pessoa física, por que não estabelecer para a pessoa jurídica, né? E ir mais longe? Portanto, eu acho que a proteção que se buscou através dessa restrição é uma proteção absolutamente insuficiente. E eu acho que ela é imprecisa também, porque eu acho que é equivocado supor que qualquer nomeação de pessoa viva vai gerar uma violação à impessoalidade. Eu acho que esse é o tipo de coisa que se analisa caso a caso, né? No caso concreto. Se você tem alguém, por exemplo, que é absolutamente desconhecido, que estudou numa universidade e quer nomear um determinado corredor, uma sala, uma turma, porque, enfim, foi bem sucedido e quer reverter aquilo ali em uma contribuição para a universidade que a pessoa estudou, eventualmente vai estar com o nome lá, a universidade vai ganhar o dinheiro e ninguém nem vai saber quem é aquele cara, não vai fazer a menor diferença. O cara, às vezes, trabalha com um negócio que não tem nada a ver, não tem influência nenhuma na sociedade, nenhuma repercussão. Então, acho que a restrição à pessoa viva é uma restrição que não é precisa nem suficiente. A gente tem aí também, avançando bem rapidinho, que eu estou vendo que o horário já está ficando em cima, então o Rafael está ficando nervoso. Eu estou olhando aqui para o relógio. Pois está bem pouquinho, né? Vou tentar aqui dizer mais alguns pontos conflituosos, né? A gente tem um grande questionamento que normalmente o pessoal faz, se precisa haver lei para celebrar negócios de naming rights. Né? E na minha percepção, não precisa haver lei, primeiro porque a Lei 8666 já fala que de qualquer tipo de ajuste de contrato que ela se dispõe a regulamentar e tal, e a negociação desse tipo de instrumento está dentro da ideia de reserva da administração, de gestão do patrimônio público. É uma incumbência constitucional do Poder Executivo gerir o patrimônio que está atribuído a ele. Então, é natural que a Constituição também confira a ele os meios, se conferiu a finalidade. Né? Então, assim, para mim, não há necessidade de ter uma lei específica regulamentando, mas é bom que haja justamente para evitar efeitos nocivos. E aí a gente chega num eventual problema, que é o conflito, que eu chamo de brincadeira, né? Conflito horizontal de competência, né? Que é interno ao próprio ente, que é o executivo e o legislativo brigando para nomear o mesmo bem, como nós vimos na notícia de hoje. Né? A PGM tem até um enunciado 28, né? Que fala que são inconstitucionais as leis de denominação de logradouro público, né? Quando fala que, na verdade, essas leis deveriam ser encaradas como mera sugestão do Poder Legislativo, já que elas têm efeitos concretos, elas não são verdadeiros atos legislativos. Né? Eu entendo essa posição, acho que esse é um posicionamento totalmente legítimo. Eu penso assim, não necessariamente igual a isso, mas também não discordo muito disso. O que eu acho só é o seguinte, é que o Legislativo, tal como o Executivo, pode ter várias razões para nomear um bem.
né? Pode ser uma homenagem histórica, pode ser uma representação realmente da vontade popular, democrática, de nomear aquele bem de acordo com um evento histórico, por exemplo, alguma coisa que tenha gerado muita comoção na sociedade. Então, apesar de ser uma lei de efeitos concretos, ela pode ali ter uma representatividade democrática muito grande e, portanto, eventualmente ser até mais representativa do que a decisão do executivo de nomear aquele bem, né? E, então, assim, a gente pode ter também, feita essa observação, a gente pode ter duas situações. Primeiro, o legislativo nomear um bem, e aí, por lei, né, e depois o executivo querer nomear. Aí, se a gente tem essa situação, esse entendimento da PGM, não teria nenhum problema. O executivo poderia nomear, já que seria uma mera sugestão à lei. Se a gente partir de uma premissa diferente, que não é uma mera sugestão, seria preciso haver uma revogação formal dessa lei, ou a gente, pensando de uma maneira mais flexível, poderia entender essa lei como uma lei temporária, digamos assim. Uma lei que representou a vontade popular de um determinado momento específico, mas que não necessariamente vai ser eterna, né? E uma segunda situação seria quando o executivo concede os naming rights de um bem, e aí depois o legislativo vai nomear esse mesmo bem. E aí, para mim, isso seria uma lei inconstitucional, porque esbarraria no artigo 5º, 36 da Constituição, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se você tem um contrato aí, uma concessão feita com uma determinada empresa para naming rights, e vem uma lei mudando essa concessão, você está violando aí um ato jurídico perfeito, né, e o direito adquirido daquela empresa de explorar aquilo ali. Rafael, tem algum ponto mais indispensável que você julgue eu falar? Olha, Luiz, você falou de muita coisa interessante. Assim, eu, por mim, ficaria aqui o dia inteiro trocando ideias sobre naming rights, porque é muito instigante esse tema, e como é incipiente no Brasil ainda, a gente tem poucas oportunidades de visualizar. Apesar de ouvir bastante sobre isso, a gente tem pouca oportunidade para visualizar isso na prática dos entes federados, na maioria das vezes. É sempre muito bom debater com quem conhece, e você trouxe exemplos, trouxe ideias interessantes, tem temas polêmicos. Claro, tem sempre muito mais coisa para a gente debater, mas eu deixo então para a gente conversar de repente numa outra oportunidade. Hoje eu acho que você foi preciso, cirúrgico, trouxe aí já um apanhado geral interessantíssimo, e até pelo horário. A gente vai ter que fechar a live agora, por conta do limite de 1 hora do Instagram, e aí eu já deixo para você o convite para uma próxima oportunidade a gente falar ainda mais de naming rights, tá bom, Luiz? Tá bom, Rafael, obrigado. Olha só, de relevante, eu acho que vale a pena ainda, pessoal que está interessado no tema, dar uma olhada assim, na ideia dos aspectos substantivos da exploração dos naming rights, né? O que pode ser utilizado como parâmetro de limite para a natureza do nome que está sendo atribuído, para a natureza de quem está sendo nomeado, o tempo, né, da exploração de naming rights em cada situação, a questão da característica acessória ou principal da exploração de naming rights em cada negócio. Então são pontos que eu acho importante, pessoal que está interessado no tema, querendo estudar, verificar. Eu falo bastante disso lá no meu livro também. Feito essa observação, mais uma vez queria agradecer muito aí o convite, a participação que eu estou vendo que foi super ativa do pessoal no bate-papo. Peço desculpas se não deu para abordar todos os temas que foram levantados no bate-papo. Eu vi que foram muitas questões. Quem quiser, tem meu Instagram aí, pode mandar direct, a gente conversa. Já tive a oportunidade de orientar várias pessoas de administrações públicas diversas, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, conversar com um monte de gente que está estabelecendo projetos aí. É muito bom ver as coisas saindo do papel. Então, quem tiver interesse, estou à disposição. Rafael, uma honra, um prazer estar contigo aqui. Agradeço a todo mundo e a PGM em especial por esse convite. Obrigado, Luiz. A gente que agradece, você é muito gentil, é um craque do naming rights, não só naming rights, é um craque do direito público. É muito bom ter você aqui comigo e espero ter você em outras parcerias, na PGM, fora da PGM, porque a admiração aqui é enorme. Quero agradecer a todos e a todas que participaram. O Luiz tem livro publicado, foi uma pergunta que foi feita sobre naming rights. Maravilhoso o livro, indico. Eu vi algumas perguntas, foram várias as perguntas. Eu peço mil desculpas por não dar tempo para responder, mas a gente tem esse limite de 1 hora, infelizmente, para as lives. Então, sugiro que vocês sigam o Luiz Felipe Sampaio no Instagram, procurem lá, vocês vão achar. Ele é bem atuante no Instagram, nas redes sociais, ele traz muitas dicas interessantes. Eu, pessoalmente, sigo. Sugiro que vocês sigam também, e vocês podem tirar, eventualmente, algumas dúvidas com o Luiz, trocar ideias com ele, aprender um pouquinho mais
sobre esse assunto. Luiz, muito obrigado. Foi uma honra, foi maravilhosa a live. O público adorou, estou vendo aqui o feedback foi excelente. Quero agradecer também o carinho de todos e todas que participaram da live com a gente. E a live sempre fica gravada no YouTube da PGM. Então, para quem quiser rever a live ou divulgar a live, ela estará lá postada no canal do YouTube da PGM. Tá bom? Obrigado, Luiz. Valeu, Fica Rafael, com Deus. Parabéns aí pela condução do Sejur. Agradeço, obrigado. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.